Boa noite, pessoal. Vou começar então a aula de hoje. A estabilidade eletromecânica de um sistema é altamente dependente da questão energética, do balanço energético, do tempo em que a máquina ou as máquinas ficaram acelerando e do tempo que no final das contas diz respeito a um certo ângulo, porque durante o tempo esse ângulo ele vai diminuir ou aumentar, vai oscilar. Na realidade, qual ângulo? É a diferença angular entre a máquina 1 e a outra máquina. Quando você tem alguma perturbação, esse ângulo pode oscilar. Se ele oscilar e retornar a algum ponto de operação aceitável, tudo bem, é porque o sistema permaneceu estável. Agora, se esse ângulo, por acaso, fizer isso e tender ao infinito, é porque, ou até ir diretamente para o infinito, assim, né? Ele já cresce de tal maneira que o sistema já perde a estabilidade. Então, nós vamos começar aqui um exemplo agora, mais prático, de como calcular usando o critério de áreas iguais. Lembrando que, novamente falando, esse critério, ele é útil para um sistema de duas barras, porque para um sistema multimáquinas, ou seja, um sistema que tenha 5 geradores, 10, 5.000 geradores, 10.000 geradores, você naturalmente, obviamente, não vai usar esse critério. Então, a tensão da máquina infinita, eu vou definir como módulo 1PU, e a fase, uma tensão do sistema tem que ser a referência. Eu tá se colocando aqui, então, a máquina infinita eu posso representar assim, tá, pessoal? O problema proposto é que você calcule a potência mecânica e plote a curva da potência elétrica versus o ângulo delta, o ângulo de abertura entre essas duas máquinas aqui. Qual o ângulo de abertura? É o ângulo dessa barra menos o ângulo dessa barra. Faltou aqui colocar a reatância dessas linhas aqui, né? Então, a potência elétrica aqui na máquina 1, ela vai ser dada com o quê? Com aquela equação de fluxo de potência, né? Bom, isso aqui, essa conta é 1PU vezes 1PU dividido por quanto aqui? Quanto que dá essa impedância em paralelo aqui? Deu tudo 1 aqui, ficou só o seno de quanto? Do ângulo delta 1, que é 30, menos 0. Então, seno de 30. Qual que é a premissa de regime permanente? É quando a potência mecânica, a máquina 1 estará em regime permanente quando a potência mecânica for igual à elétrica. Lembrando que eu estou omitindo, em algumas soluções eu vou omitir a unidade, tá? Porque eu estou trabalhando no sistema internacional. Então, vamos fazer então o gráfico que ele pediu, né? Plote a curva da potência em função do ângulo. Tem duas potências aqui que a gente pode plotar no mesmo gráfico, né? A elétrica, ela obedece uma senoide de amplitude 1, né? O máximo dela é 1. E a potência mecânica, vamos colocar em azul. É metade da elétrica, então é meio. Tá aqui, ó. E qual que é o ponto de equilíbrio, o ponto de regime permanente que esse sistema está funcionando? Se você tem duas equações, a solução que obedeça simultaneamente essas duas equações, certamente tem que ser o ponto de cruzamento delas. Ou é esse, ou é esse. Mas 30 graus é menor que 90, né? Aqui seria 90 graus, certo? Isso aqui é 90 graus. Então, certamente o meu ponto de operação é esse daqui, ó. Eu estou trabalhando nessa potência, ele está despachando. E o ângulo aqui é quanto? 30 graus. Pronto. Aqui são 100, se você quiser marcar, né? Só para... Como é um seno, aqui são 180 graus. 180 graus, aqui são 90. Mas... Então, agora vamos supor que uma daquelas duas linhas, tanto faz, elas têm o mesmo valor, então tanto faz qual que você vai desligar. Você desliga uma das linhas. Então, ele quer saber, nós queremos saber se o sistema vai perder ou não a estabilidade. Então, estava lá operando no meu regime permanente, lá bonitinho, que era esse pontinho aqui, né? Bom, eu estava operando aqui. Subitamente, o que acontece? A linha desligou.
que aconteceu com a equação da potência elétrica? Da mecânica permaneceu, lembra? A potência mecânica, a gente vai considerar que ela é constante o tempo todo. Durante uma perturbação, uma curva constante. Na vida real, ela é constante? Não, não exatamente. Ela vai mexer em função do regulador de velocidade. Mas, para a simplificação e para nós entendermos isso, nós estamos considerando que, durante a perturbação, a potência mecânica realmente ficará constante. Então, como é que fica a nova curva da potência elétrica, né? Então, vamos chamar de potência elétrica 2, porque a potência elétrica 1 era a primeira condição que tinham duas linhas. O que eu vou chamar dessa PLE2? É uma potência elétrica, que esse 2 aqui é para indicar o seguinte, é uma nova condição topológica lá do sistema, sem uma linha, né? A potência elétrica 1 é quando a linha está ali, as duas linhas. Se você desliga subitamente uma linha, instantaneamente a potência elétrica passa a respeitar matematicamente essa equação aqui. Não tem jeito, que é o quê? Se uma linha tem reatância igual a 1 ohm e de repente ela passa a ter uma reatância igual a 2 ohms, né? Porque vai passar a ter uma reatância que é de uma linha só, ou seja, 2. Aí é o dobro. Então esse aqui é o P elétrico 1, né? Vamos botar aqui, ó. Bom, se eu estava nesse ponto de operação, subitamente, a curva de potência elétrica que passa a valer essa daqui. Então, instantaneamente, não tem jeito, pessoal. O meu fluxo de potência que flui aqui, ele instantaneamente precisa obedecer a essa equação de potência elétrica. A mecânica é estar lá quieta, mas a potência elétrica não pode continuar a mesma, porque existe uma limitação física aqui no circuito que mudou. Então, não tem outra forma. O ângulo permanece o mesmo, 30 graus, mas a potência elétrica vai instantaneamente passar a ter esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, que é menor do que o valor que estava antes, né, em regime permanente. Quando isso acontece, eu passo a operar numa condição diferente. Então, vamos colocar aqui que a curva, ela pulou para cá. Bom, quando ela pulou para cá, o que acontece? Nessa situação, a potência. E o que isso aqui resulta? Uma aceleração ou uma frenagem? Se a potência mecânica no eixo da máquina é maior do que a potência elétrica que a máquina está entregando, não tem outra possibilidade, a máquina vai acelerar. Se ela vai acelerar, significa que a velocidade vai crescer. Se a velocidade vai crescer, esse ângulo vai começar a abrir. Então, esse ângulo vai começar, e tem que ser em cima da curva da potência, né, da potência elétrica. Porque ela tem que, o fluxo de potência tem que sempre obedecer essa equação da potência elétrica, né? Então, o que vai acontecer com esse ponto de operação? Vai começar a crescer em cima dessa... Ok. Aí ele chegou nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, a potência mecânica é igual à elétrica. Durante esse trajeto, vai aparecer uma área aqui de aceleração, tá certo? Essa área amarela aqui é uma área de aceleração, ó. Tá vendo? Vamos chamar essa área de A1. Só que o que acontece? Depois, pela inércia, por inércia, esse ponto aqui, quando chegar aqui, ele não vai parar aqui, o ângulo não vai parar aqui em 90 graus. O que vai acontecer? Ele vai continuar avançando, porque esse ângulo é de um rotor que está girando, é uma massa que está em movimento. Você não consegue frear instantaneamente uma massa. Ainda que a aceleração seja nula, o movimento continua, né? A tendência de movimento continua. E quando ela passar desse ponto aqui, de 90 graus, ela vai continuar caminhando sempre sobre a curva da potência elétrica que está naquele momento valendo. E começa a estabelecer, aí começa a acontecer o quê? Ora, novamente essa condição. Então, o problema, além dele ter feito uma área de aceleração, o critério das áreas de iguais diz que se eu conseguir uma área de frenagem que igualar a área que foi acelerada, eu consigo retornar à estabilidade. Ora, mas aqui ele continua aumentando, ele continua acelerando depois desse ponto. A aceleração chegou até ser zero nesse ponto, ou seja, ele parou de acelerar.
Mas o problema é que voltou a criar mais área de aceleração amarela. Problemática, né? Por que problemática? Porque precisaria de área de frenagem para eu poder compensar. Então, isso aqui vai acontecer, se você reparar bem, até depois de 180 graus, ou seja, isso aqui eternamente vai acontecer. Não, se nada for feito, se nada fosse feito, simplesmente tirasse essa linha, esse sistema vai ser instável. Por quê? Porque esse ângulo vai acelerar indefinidamente. A1 também, é a área de aceleração. Como é que seria a conta matemática para chegar, né, se eu quisesse fazer isso? Você pode calcular, mas nem precisa. Por que eu não preciso? Porque a área A2, que seria a área de frenagem, instável. Eu já tenho meu veredito, tá? Então, porque não conseguiu atender o critério de áreas iguais, ou seja, a área de aceleração ser igual à área de frenagem. A área de aceleração vai ser um número positivo. Você vai fazer essa conta aqui, você vai achar, obviamente, um número aqui positivo, que é a soma dessa área amarela. E a área de frenagem é zero. Em nenhum momento eu tenho frenagem, porque para ter frenagem, eu necessito obrigatoriamente ter a potência elétrica maior que a mecânica durante um certo tempo, durante um certo período. Isso não acontece nunca aqui nesse caso.